Muitos estudantes de HTML acreditam que as headings servem para estilizar o tamanho da fonte do título de uma página, sendo o H1 o maior e o H6 o menor, quando essa informação está completamente equivocada. A função das headings é para criar a estrutura semântica de títulos de uma página, garantindo que o usuário tenha uma facilidade na hora de navegar utilizando tecnologias assistivas e principalmente a navegação por teclado. Quando essa estrutura é feita da forma correta, isso beneficia não só os usuários comuns, mas principalmente pessoas que dependem de tecnologias assistivas. Nesse vídeo você vai entender como utilizar as headings de forma correta, quando e como utilizá-las para deixar o seu site muito mais semântico e acessível. No HTML, nós temos 6 níveis de hierarquia de título, indo do H1 até o H6. Cada uma dessas tags representa um nível diferente dentro da estrutura do documento. Uma maneira muito simples de entender isso é imaginar como se fosse um livro. Todo livro possui um título principal, depois vem os capítulos, e dentro dos capítulos existem subtítulos. Conforme o conteúdo vai sendo aprofundado, surgem novos níveis de organização. No HTML acontece exatamente da mesma forma. Os H2 dividem esse assunto em grandes seções, os H3 detalham essas seções e assim por diante. Quanto mais profundo é o assunto, mais níveis de título e hierarquias de título nós temos numa página. Apesar desses níveis terem tamanhos diferentes, nós não estamos falando sobre estilização de tamanho de fonte, nós estamos falando de estrutura e significado de página. As headings devem ser escolhidas pela importância daquele conteúdo dentro daquela página, e não pelo tamanho da fonte que ele oferece. Ferramentas de leitores de tela como o NVDA para Windows, Alkback para Android e o VoiceOver para iPhone permitem que o usuário faça a navegação diretamente para o conteúdo que ele deseja através de atalhos. Ao invés de ele esperar que a tecnologia leia todo o conteúdo de uma página, através das headings ele consegue direcionar exatamente para o título que ele deseja dentro de uma página, se estiver, claro, feito de forma semântica. Na prática, funciona como se fosse o índice de um livro. E se você quer aprender mais sobre landmarks e sobre HTML semântico, eu já tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar ele aqui no card, é só você clicar. A melhor forma de visualizar uma hierarquia de títulos é olhando para um portal de notícia, onde os títulos e subtítulos ficam bem evidentes. Imagine um site em que o título principal seja Portal de Notícias. Logo abaixo temos grandes categorias como esportes, economia e tecnologia. Dentro de cada uma dessas categorias existem notícias específicas como futebol, basquete, bolsa de valores, inflação, inteligência artificial e outros. Perceba que existe uma organização no conteúdo. O H1 representa o título principal da página. Cada H2 representa uma grande seção, enquanto os H3 detalham essas seções. Caso seja necessário aprofundar ainda mais o conteúdo, podemos utilizar H4, H5, H6. Quanto mais profundo é o conteúdo, mais títulos nós colocamos na página. É exatamente essa organização que permite que pessoas e tecnologias assistivas entendam facilmente a estrutura da página, tornando a navegação muito mais intuitiva e facilitando a compreensão do conteúdo pelo usuário. Existem algumas boas práticas que devemos sempre adotar na hora de utilizarmos a hierarquia de títulos em nossas páginas web.
A primeira é que devemos sempre utilizar os elementos H1, H2 e assim por diante, em vez de apenas aumentar o tamanho da fonte ou aumentar a gramatura da fonte. Parece algo óbvio, mas eu já vi muitos sites colocando gramaturas maiores, fontes maiores, apenas para exemplificar aquela página, aquela parte do site como um título. E isso prejudica muito para pessoas que dependem de leitores de tela e façam a navegação por teclado dentro da tecnologia assistiva. O segundo é o critério 2.4.6 da WCAG, que trata sobre títulos e rótulos de nível A e de nível AA, que determinam que títulos e rótulos descrevam claramente a finalidade do conteúdo e da seção, facilitando a navegação dos usuários. 3. Sempre que possível, mantenha uma hierarquia lógica dos títulos, seguindo a sequência H1, H2, H3, H4 e assim por diante. Nunca pule os níveis, sempre siga essa ordem lógica dos títulos, e isso torna a estrutura mais previsível e facilita a navegação, principalmente para quem depende de leitor de tela. E o último é o 4, que é utilizar apenas um H1 por página, representando o assunto principal daquele documento. Embora isso não seja considerado uma obrigação, uma exigência da WCAG, ele ainda é uma excelente prática de HTML semântico. E um lembrete muito importante: não utilize as headings como forma de estilizar o tamanho e a gramatura do seu texto. Para isso, nós temos as propriedades CSS, que são a font size e a font weight. Agora eu quero ouvir de você se você já sabia dessas landmarks chamadas headings e como utilizá-las. E se você quer saber como nós, desenvolvedores, fazemos sites que são adaptados a vários tamanhos de tela, clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela e eu te vejo lá em alguns segundos. Até o próximo vídeo.